Boa tarde. Hoje, 7 de setembro de 2018, vamos falar hoje sobre um grande ser criador de todo o universo e que mandou seu filho à Terra. Esse ser é Yahweh, Brahma, Alá. E muitas vezes nós temos confundido esses seres com os deuses da Suméria, no caso, Anu, Enki, Enlil. Hoje nós falamos sobre isso, nós vamos ver que nós hoje vivemos nos tempos finais desse planeta. E nessa época, o que aconteceu? Chico Xavier, ele fala que agora em 2019 é a data limite. E vamos falar aqui esse ser, a influência dele para a humanidade e como tudo ocorre na humanidade. Segundo Zacarias Sitchin, no 12º planeta, a coisa ocorre quando uma nave cai na Terra e um determinado rei que foi expulso de Nibiru por Anu, ele vem aqui e descobre que a Terra tem muito ouro. E, na verdade, Nibiru está passando por um grande problema, a atmosfera de Nibiru, que eles precisam levar ouro em pó. E ele, ao descobrir, ele volta e acontece várias coisas lá que não vamos entrar em detalhe. E que, na verdade, quando o Nibiru ele vai chegar, quando o ano vem, aí vem Enki, vem Enlil. E se nós pegarmos a história, Enki é o primeiro filho de Enlil. Mas quem recebe a benção é Enlil. E depois ali vai haver uma grande revolta naquela época, que a Terra vai ficar bastante poluída, porque as pessoas de Nibiru, eles descem a Terra e eles passam a começar a fazer sexo com as mulheres da Terra e começam a nascer filhos desses deuses. E aí dessa maneira começa a desenvolver a história dos humanos. Os humanos não falavam, começam a falar, começam a pensar e a sair a fala. Esse dom ele é muito complicado, porque na verdade até hoje os cientistas não conseguiram descobrir como o homem pensa e fala ao mesmo tempo. E aí passa a ter cordas vocálicas, passa a ter várias coisas que vai ficando cada vez mais complicado para nós humanos viver nessa época. Então conta-se o seguinte, tem a dinastia de Gilgamesh. Na dinastia de Gilgamesh, lá os deuses ficaram revoltados com os homens na Terra, porque havia crescido a maldade. Então trouxe um grande dilúvio e Gilgamesh salvou com a família dele lá e mandou várias coisas. Aqui no nosso tempo, o nosso livro do Ocidente, que é a Bíblia, é o livro sagrado que nós falamos, nós seguimos, e esse livro ele é idealizado por duas pessoas, Jerônimo e Constantino. A Bíblia, na verdade, é um livro católico. Mas como nós vivemos no Ocidente, nós vamos basear o nosso vídeo hoje na Bíblia de novo. Porque esse livro é o livro que comanda o mundo ocidental nosso. Não é o livro dos hindus, não é o livro de Buda, não é a Cabala dos judeus, bem que a Bíblia é tirada da Cabala. Não é o livro de Umbanda, do Candomblé, não, é a Bíblia que comanda o nosso mundo. E a Bíblia em Gênesis 6, ela começa a falar para a gente assim, Gênesis 6, de 1 ao 8. Hoje eu vou basear nossa palestra na tradução Novo Mundo, as Testemunhas de Jeová. Aí a Bíblia 6, de 1 ao 8, ela fala assim, ela vai dizer para nós dessa maneira. Ora, sucedeu que quando os homens principiaram a aumentar em número na superfície do solo, lhe nasceram filhas. Então, os filhos do verdadeiro Deus começaram a notar as filhas dos homens, que elas eram bem parecidas e foram tomar para si esposas, e a saber todo o que a escolheram. Depois disso, Jeová disse, meu espírito não há de agir por tempo indefinido, para com o homem, porque, porquanto ele é carne, e concordamente seus dias hão de somar 120 anos. E naquele dia veio a haver nefeliz na terra, e também depois, quando os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens.
e elas lhe deram filhos, e eles eram poderosos da antiguidade, e os homens de fama. Por conseguinte, Jeová viu que a maldade do homem não era abundante na terra, e que toda inclinação dos pensamentos de seus corações era só má, e todo o tempo. E Jeová deplorou ter feito o homem na terra, e sentiu-se magoado com o coração. De modo que Jeová disse: vou bliderar a superfície do solo, os homens que criei, desde o homem até o animal doméstico, até o animal movente, até a criatura voadora do céu, porque deveras deploro tê-los feito. Mas Noé achou favor aos seus olhos de Jeová. Se nós olharmos bem, aqui há uma controvérsia quando Constantino e Jerônimo traz isso para a Bíblia. Qual é a controvérsia? Qual Jeová que ele está falando? Porque, na verdade, nós temos que definir quem é Jeová. Jean Valjean, ele lança um livro chamado Drama Cósmico de Javé, que ele explica quem é Javé, o que Javé veio fazer aqui. E aqui, quando fala desse Javé, está falando de um Javé que sente água, sente rancor, sente ódio, e nós temos visto isso. Então, nesse sentido aí, temos que começar a decifrar quem é quem. Na verdade, aqui está se falando de um ser chamado Enlil. Enlil que quer destruir a raça humana. É ele que quer destruir porque ele está, na verdade, deplorável com aquilo que está acontecendo com a raça humana, a qual os homens têm agora tido relações sexuais com essas pessoas de Nibiru. E nesse sentido, nós podemos ver que as coisas elas começam a acontecer dessa maneira. Então, tem outra coisa também que nós devemos ver, número 31, 11 e 17. Ali conta uma historinha para a gente que é interessante nós sabermos. Número 31 a 17. Aí nós vamos ver isso aqui e vamos ver aqui quem é que está mandando fazer aquilo. Se é Jeová mesmo ou se não é Jeová. Porque se é Jeová, aí está se comportando como Hitler. Se não é Jeová, quem é esse cara que está fazendo isso? Aí está aqui em Números 31, 11 ao 17, que fala assim: e foram tomar todos os despojos e todas as presas que tocavam os humanos e animais domésticos, e vieram trazer os cativos, presas e despojo, e Moisés e Eleazar, sacerdote da Assembleia dos Filhos de Israel, num acampamento da planície desértica de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Então Moisés, Eleazar e o sacerdote, todos maiores da Assembleia, saíram ao encontro para o acampamento. E Moisés ficou indignado com os homens, indignado das forças combatentes dos chefes dos milhares e chefes em centenas, e retornaram com expedição militar. De modo que Moisés lhe disse: preservaste viva a todas as fêmeas? Eis que essas são as que, pela palavra de Balaão, serviram para induzir os filhos de Israel a cometerem infidelidade para com Jeová, na questão de Peor. De modo que veio flagelo sobre a Assembleia de Jeová. E agora matai todo macho dentre os pequeninos, matai toda mulher que tiver tido relações com um homem, por se deitar com o macho. E preservai viva para vós todas pequenas dentre as mulheres, que não tiveram conhecido o ato de deitar-se com o macho. Ali houve uma matança desesperadamente. Será que Jeová mandou matar mesmo? É uma coisa que nós devemos perguntar, porque Javé é um Deus sagrado, ele não pode mentir. Aqui em Números 23, 19, também estou pegando Números 23, 19 na Bíblia, Jeová fala ali quem é ele, quer ver? Números 23, 19. Aí nós podemos saber que aqui é Jeová que está falando dele mesmo. Fala assim: Deus não é homem para mentir. Então Javé, ele não sente ódio, ele não sente rancor, ele não sente nada disso. Então quando você fala desse Javé, é que você tem que começar a entender quem é Javé.
Na verdade é YHWH, quer dizer, IE de rede, V de rede. Aí o que acontece? Esse número quer dizer o número 26. 10 é Y, 5 é o número H, 6 é o número W e 5 é o número H. Dá 26 em Acabala, o número Javé. Então, quando você pega isso aí, que você vê essas coisas dessa maneira, você começa a definir quem é que está mandando matar, quem é que está mandando fazer. E aí, quando você começa a ver isso, você começa a definir quem é o verdadeiro Javé. E aí, o que acontece? Em 2 Samuel, Javé, ele vai dizer mais ou menos quem é ele em 1 Samuel. Samuel 8, 11 e 12. Jeová ali, ele fala quem é ele. Aí ele mostra a característica dele realmente que é. Então nós vamos ver agora Samuel 8, 11 e 12. 1 Samuel, que ele fala assim, 8, 11 e 12. Que ele vai falar dessa maneira aqui. 1 Samuel 8, 11 e 12. Ele fala dessa maneira aqui, olha só, como é que ele fala. E passou a dizer, a seguinte será a prerrogativa ilegítima do rei que reinará sobre vós. Tomará os vossos filhos e porá como seus nos seus carros, entre seus cavaleiros, e alguns terão de correr na frente dos seus carros, a fim de designar para si chefe sobre 1000 e chefe sobre 50.000. Agora ele passa a falar que dentro desse sistema mercantilista, que o povo de Israel quer agora um rei, esse povo teria que ser submisso a esse rei. E na época eles viviam a questão de, não de rei, mas sim de juízes. Preste atenção. Esse povo, lá em 70 era comum, vai ver a dispersa, esse povo ele vai vir aqui para a Europa, o povo judeu. Então nós estamos vendo que o povo judeu tem o costume dos sumerianos e que eles, na verdade, eles estão servindo não a Brahma, não a Javé, não a Alá, eles estão servindo há anos, que é o Deus do sumeriano. É o Deus que vai destruir a humanidade lá na questão do dilúvio, que está em Gilgamesh, a Assembleia dos Deuses. Não, aí Constantino, quando ele traz isso para esse livro sagrado do Ocidente, ele vai trazer o livro que o sumeriano está pregando. Então, quando nós vemos aí, nós começamos a fazer uma confusão de quem é o Deus realmente. Aí, quando esse povo eles vêm aqui para o nosso lugar, vem para o Ocidente, que a Itália vão vir como escravos, que eles vão dominar esse cenário, que Adolfo Hitler vai fazer a Segunda Guerra Mundial, vai matá-los, e que eles vão sair de lá e vão vir para os Estados Unidos, vão montar um império dos Estados Unidos. Aí nós temos que começar a entender o que Jesus estava dizendo. Yahshua, Yeshua, Jesus, o nome que você quiser. E temos que começar também a definir que é o seguinte, que na verdade, quando Constantino ele vai formar o livro sagrado, a Bíblia do Ocidente, ele vai trazer costumes, não de Yahshua que nasceu na Judéia, ele vai trazer costumes de um Deus chamado Mitra, que existia em Roma. E aí, cara, começa a formar esse império religioso que temos aí. E agora, olha só, lá em Israel, Yeshua, Jesus, vamos dar o nome de Jesus, porque nós estamos bem familiarizados com o nome de Jesus. Lá em Israel, Jesus ele havia pregado contra 3 sistemas. O sistema religioso judaico, que é esse que nós temos aqui, que continua sendo o sistema religioso judaico. Ele havia pregado contra o sistema político judaico, que é o sistema que nós temos hoje, capitalista, sistema político judaico. E ele havia pregado com o sistema político romano, de guerra, da indústria bélica. Então Jesus pregou contra esses 3 sistemas. Jesus morreu porque ele falou desses 3 sistemas. E veja só, Jesus quando ele morre com braços abertos na cruz, ali representa 2 linhas. Representa o meridiano de Greenwich e representa
a linha do Equador. Então Jesus morre por toda a humanidade, porque ele está morrendo em cima do meridiano de Greenwich e em cima da linha do Equador. Ele morre dessa maneira. Aí quando você fala que ele morre numa estaca, você está negando que ele morreu para a humanidade. Ele morreu para salvar a humanidade desse sistema político chamado mercantilista. Morreu por causa disso. E aí ele fala que só o amor pode salvar a humanidade. Isso está bem explicado num livro chamado Zelota, de Reza Aslan. Isso está bem explicado sobre a linha de Greenwich e sobre o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. Está bem explicado por um homem chamado Graham Coke, em A Digital dos Deuses. Quando você vê isso, você sabe disso, você começa a ficar livre do sistema mercantilista ao qual nós vivemos hoje. Que não é fácil de salvar-se disso. Tem um livro citado na Bíblia, aqui em Josué 10:13, que você não acha na Bíblia. Aqui está em Josué 10:13, que eu vou ler para vocês. E depois vou ler 2 Samuel 1:18, que fala desse livro também. Aqui em Josué 10:13 fala o seguinte, ó. E consequentemente o sol ficou imóvel, a lua devera ficou parada, até que as nações se pôde vingar de seus inimigos. Não se acha isso escrito no livro de Jazar, no livro dos justos? Aí aqui em 2 Samuel 1:18 fala o seguinte, 2 Samuel 1:18. Ele fala o seguinte, 2 Samuel 1:18 fala o seguinte, ao dizer que devia ensinar aos filhos de Judá o arco, eis que está escrito no livro de Jazar. Quando fala o arco, fala o círculo da terra, o arco da terra. Está escrito no livro de Jazar. Só que esse livro não aparece na Bíblia. Aí quando você pega o livro de Jazar, que você vai ler que está em A Cabala dos Judeus, que a Bíblia veio de lá, aí você vê lá que quem recebeu a roupa de Adão, que Javé fez lá no paraíso, foi Nimrod. E Nimrod se tornou um grande caçador opositor a Javé, e até então ele era amigo de Javé. Então, enquanto Nimrod ele pensava que Javé era Enlil, ele servia a Javé. A hora que ele viu que Javé era um Deus poderoso, ele parou de servir a Javé. E nós temos que entender isso, porque o Pai Amantíssimo, que habita na mais alta luz, e esse Pai é o Criador. Javé sai de dentro dele. É por isso que a Testemunha de Jeová fala que Javé criou tudo através do poder do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o Pai Amantíssimo. É Ele que governa o sistema. É por isso que quando é Ele que governa o sistema da humanidade, não o sistema mercantilista, entende isso? E quando Jesus vem na Terra, Jesus fala o seguinte, olha só, vos enviarei o Consolador, vos enviarei o Pai Amantíssimo, o Espírito Santo. Jesus fala também, aquele que pecar contra Javé está perdoado, aquele que pecar contra mim está perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não está perdoado, nem no sistema, nem no goiás de vinho. Então o que acontece? Todas as coisas de ruim que acontecem na Terra, ela vai para a 4ª dimensão. Lá na 4ª dimensão, essas coisas, elas são bem vistas lá na coisa, porque lá eles vivem de energia negativa. Hoje eu conversando com a minha mãe aqui, minha mãe falou que você vai viver numa casa onde a mulher vai entrar em contenda, você só vai passar energia negativa. Essa energia negativa ela sai e vai para a 4ª dimensão, ela não chega na 5ª dimensão. Você vai para um estádio de futebol, aí você torce para o Vasco e o outro torce para o Flamengo, torce para o Palmeiras e outro para o Corinthians. Ali se xingam, vão gladiar entre eles, vão se matar, o jogador está lá. Olha quanta energia negativa você passa para a 4ª dimensão, olha quanta energia positiva você passa para a 4ª dimensão, isso vale ouro lá. É por isso que a morte, a guerra, a fome, a peste, é por isso que cara como o candidato aqui no Brasil fala em indústria bélica, ele pega e mostra revólver e várias pessoas voltam a defender. Lá, negativamente, eles querem isso. E aí, houve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, produziu bastante energia negativa para a 4ª dimensão.
E eles estão agora pagando isso. Então, 2012 começa a data limite, que começa a transição planetária, e ela termina em 2019. E agora, esse ser espiritual elevado, chamado Javé, ele começa agora a se resolver, e a se resolver também a questão da humanidade. Ele não pôde entrar nessa questão, porque na verdade a humanidade foi criada pelos Anunnakis. E agora essa humanidade, quando Javé chega aqui, que ele manda todo mundo embora, ele começa a resolver, ele puxa muita coisa negativa, eles passam a dar a ele. E ele passa a criar esse poder negativo, que ele não tem esse poder negativo. Jeová é sua bondade, é sua misericórdia. Jesus fala disso. E Jesus, ele falando disso, ele deixa bem claro aqui em Mateus 11:15, que ele vai falar de um ser que sabia que Jeová era assim. Esse ser chama-se Elias. E Jesus vai falar que Elias esteve aqui novamente e que Elias pregou, e muitas vezes as pessoas não querem que Elias esteve aqui novamente. As pessoas acham que Elias não poderia ver, que Elias veio sim. E Elias veio para pregar para essa humanidade, para ver se essa humanidade tomava juízo, que ela voltava novamente. E Alshua, Jesus, Jesus, o nome de Jesus, o nome que você quiser dar, ele vai falar o seguinte: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiser de aceitá-lo, ele mesmo é Elias, que está destinado a vir. Então, olha só, em Mateus 11:13, fala que João Batista era Elias. João Batista era um cara que ele vivia como doido, comia gafanhoto, comia mel. Ele, dentro do sistema mercantilista, ele seria doido, ele seria biruta, as pessoas não aceitariam ele. E aqui em Mateus 17:11-13, Jesus fala também desse ser novamente, como esse ser é poderoso. Jesus fala o seguinte desse ser. Mateus 17:11-13, ele fala assim: em resposta ele disse, Elias de fato vem e restabelecerá todas as coisas. No entanto, eu vos digo que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram com ele o que quiserem. Do mesmo modo, também o Filho do Homem está destinado a sofrer na mão deles. Jesus, quando falava aqui, ele falava de 3 sistemas. João morreu através de 3 sistemas. Com o sistema religioso judaico, ele morreu pelo sistema político judaico e ele morreu pelo sistema político romano. Aí vamos lá agora. Quando a dispersa em 70 era comum que os judeus vinham para a Europa, aí nós começamos a... Porque, olha só, a cultura grega, ela não vai sobrepor a cultura judaica. Religiosamente, não. A cultura egípcia não vai sobrepor a cultura religiosa judaica. A cultura de Nibiru, lá de Sumérios, não vai sobrepor a cultura religiosa judaica. A cultura dos hindus não vai sobrepor a cultura religiosa judaica. Aí você pega Amos, Javé. Você pega Brahma, Javé. Você pega Horus, Javé. Você pega Zeus, Javé. Quando você pega a cultura judaica, Javé é o mesmo Deus. Só que todos esses deuses eram bons. Brahma era uma pessoa boa. Aí ele tem problema com bichos? Tem. Mas aí quando você pega aqui, esse Javé que vem para nós, ele vem de um modo que ele vai acabar com a raça humana. Javé nunca quis acabar com a raça humana. Javé era contra isso, Javé era contra isso. Não é verdade que ele mandou seu filho para morrer por nós. Aí você tem lá Meridiano de Greenwich e a linha do Equador. Então, quando nós pegamos isso dessa maneira, nós temos que pregar o amor, a paz. Eu vou numa reunião de um grupo que tem aqui, e lá eles falam o seguinte: Jesus já morreu por seu amor por nós. Você pode cometer vários pecados, já foi perdoado por Jesus lá na cruz do Calvário. E Jesus fala sobre isso. E Jesus fala como você deve perdoar seus pecados. Mateus 22:36-39.
Jesus fala ali o que leva você a ser perdoado por Javé. É só desse jeito que você vai ser perdoado por Javé. Não tem outro jeito. Você pode ir para a religião, você pode servir a religião, você pode servir a homem, você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver essa característica aqui, você não serve a Jeová. Mateus 22, 36 a 39. Fala assim, instrutor, o homem perguntou a Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Disse-lhe, tens de amar a Jeová, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Então, é o seguinte, é o amor. Só o amor. Vai votar no cara que está falando que é arma de fogo? Você não tem amor. Vai votar no cara que está falando que ele cortou a merenda em São Paulo e ele fez várias... Você não tem amor. Então, vai votar em outro lado, você não tem amor. Você vai votar no Trump, você não tem amor. Vai fazer guerra, você não tem amor. Tem ódio, você não tem amor. Na quinta dimensão, você só passa o amor, a bondade, a misericórdia. E o apóstolo Paulo, ele falando o seguinte, eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Cristo já estava reencarnado em apóstolo Paulo. Será que Cristo tem vivido em nós, na atualidade? Em mim, em nós todos aí? João falou o seguinte, todos os mentirosos ficarão fora. No sistema mercantilista, nem ninguém fala a verdade. Está lá em Revelação, que João fala, está em Apocalipse 22, Apocalipse 22:15. Lá fora ficarão os cães, os que praticam o espiritismo, os fornicadores, os assassinos, os idólatras e todo aquele que gosta da mentira e a pratica. No sistema mercantilista, todos nós praticamos mentira. Para ser salvo, praticando a mentira, gostando do sistema mercantilista, não adianta. Sistema mercantilista, você quer aparecer, você quer poder, você quer dinheiro, você quer ganância. Você só vai conseguir vencer as barreiras do sistema mercantilista com uma palavrinha. Mas essa palavrinha é tão importante porque o mestre ele fez isso. Ele morreu lá na linha do Equador e no meridiano de Greenwich para salvar a sua vida. E sofreu torturas pelo sistema político romano a qual nós vivemos, que é esse sistema mercantilista. Sofreu horrores da condenação pelo sistema político judaico. E foi condenado por Caifás pelo sistema religioso que existe hoje aí. Então, se você ama esse sistema, você está fora. Só o amor, só a misericórdia que leva você novamente a ter contato com Javé. É dessa maneira que nós terminamos. Não sou o dono da verdade, não quero que você leve a sério, só fui para ato de reflexão e para nós vermos como é a vida que nós temos hoje, dentro do sistema mercantilista. Que vocês tenham um bom dia.